Ação de Deus, e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado, representante de várias cidades, mas principalmente de Anápolis, o ex-prefeito Antônio Gomide, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia, senhor presidente. Boa tarde, né, senhor presidente? Boa tarde. Iniciando a nossa sessão aqui. A nossa leitura, presidente, é tirada de Jeremias, capítulo 7, versículo 1 a 5. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias nesses termos: vai à porta do templo do Senhor e pronuncia ali esse discurso. Ouvi a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá, que entrais por essas portas para adorar o Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e emendai as vossas obras, e eu habitarei convosco neste lugar. Não vos fieis em palavras de mentira, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas se endireitardes os vossos caminhos e emendardes as vossas obras, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o peregrino, o órfão e a viúva, nem derramardes neste lugar o sangue inocente, se não andardes para a vossa desgraça após os deuses alheios. Então eu permanecerei convosco nesse lugar, nessa terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Amém. Deixo de pedir a leitura da ata por tratar-se de uma sessão híbrida. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Antônio Gomide, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há expediente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra a deputada delegada Adriana Acossi. Boa tarde, colega Álvaro, boa tarde a todos os colegas, colega Leda, colegas trabalhadores nessa casa. Apresentação de um requerimento, senhor presidente, colegas, sobre a situação de emergência porque passa Lagolândia, né, que foi afetada por uma situação de chuvas, né, e a sua população está passando uma grande dificuldade, inclusive humanitária. Então, a gente apresenta aqui um requerimento para que o nosso Estado, né, através do governo, possa socorrer as famílias de Lagolândia com ajuda humanitária para a sobrevivência, né, das famílias, da população, neste momento de emergência, nesse momento de tragédia que passa a localidade. Por isso, apresento esse requerimento, confiando aí que os colegas aqui apoiem essa medida de ajuda humanitária e, sobretudo, o governo do Estado de Goiás, que precisa socorrer aquelas famílias. Obrigado, senhor presidente. O momento continua oportuno para apresentação de matérias. Mais alguém? É a palavra o primeiro secretário em exercício, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, devolução de matérias, devolução da comissão mista, projeto número 701, deputado Lissauer Vieira. Devolução da comissão saúde, 2 processos, deputado Hamilton Filho, de Vilmão Cruvinel. Devolução de matéria da comissão de serviços e obras públicas, deputado Diego Sorgato, deputado Hamilton. E devolvendo em plenário também, pela comissão executiva, concedendo título de cidadão goiano. São essas matérias. Eu pergunto, Vossa Excelência, a pedido de... Nós estamos solicitando, né, senhor presidente? Nós estamos solicitando que essas matérias sejam incluídas na pauta da sessão ordinária. Vamos consultar o plenário. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado.
O momento é oportuno para o pequeno expediente. Tem a palavra deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados. Presidente, eu apresentei 2 requerimentos e gostaria aqui de chamar a atenção dos deputados, até agradecendo o apoio em relação a um requerimento para a Goinfra, para o senhor Pedro Salles e para o governador Ronaldo Caiado, em relação à GO 330, que liga a cidade de Catalão até Ouvidor, Três Anjos, municípios que eu sou representante aqui na Assembleia Legislativa com muito orgulho, e que vem chamando a atenção dessa necessidade de manutenção dessa estrada já há um bom tempo. Aliás, todo esse mandato nós temos cobrado aí por governo manutenção de várias estradas, e essa inicial é uma rodovia extremamente importante para a região. São vários trabalhadores que se tocam de Três Anjos para Ouvidor, de Ouvidor para Três Anjos, de Três Anjos de Ouvidor para Catalão, estudantes que vêm de Três Anjos de Ouvidor para Catalão, produtores rurais que precisam escoar as suas produções, até trabalhadores também de Catalão que se deslocam para trabalhar nesses outros municípios, né? O comércio depende dessa GO 330 para abastecer, né, esse comércio dos municípios, porque a única rodovia de acesso ao Ouvidor e Três Anjos é por essa GO 330 de Catalão. E também, senhor presidente, Três Anjos hoje é um município que tem uma importância turística nacional, uma referência do turismo nacional, e precisa muito, né, que a gente dê condições para que esses turistas, esses trabalhadores, esses produtores rurais, esses estudantes tenham uma rodovia com condições de trafegabilidade e com segurança, né? Já visto, inclusive, que nós tivemos já vários acidentes nessa rodovia, e é importante que haja uma manutenção urgente por parte da Goinfra, com sinalização adequada, que essa situação se agravou agora nos últimos dias, quando começou o período chuvoso para cá, piorou ainda mais a situação dessa rodovia. E se a gente não tiver uma intervenção rápida, isso vai poder custar vidas. A gente sabe que ainda estamos num período de chuva, mas nas breves estiagens que existem é possível fazer a manutenção, tapa-buraco, manutenção preventiva, para depois ser feito aí um recapeamento, uma reconstrução, que é o que precisa essa rodovia. Então fica aqui o nosso requerimento. E, de igual forma, senhor presidente, eu requeri também ao senhor Pedro Salles, também a Goinfra, a manutenção da GO 108, que liga lá na região de Mambaí até Alvorada do Norte, né? Lá no extremo norte do nosso estado, próximo da divisa com a Bahia. Mambaí, uma cidade também extremamente produtora, que depende dessa GO, que depende dessa rodovia, para escoamento de produção, para os trabalhadores, para os estudantes, para os pacientes, para os comerciantes. Uma rodovia também que está numa situação caótica e precisa de intervenção urgente por parte do governo, como eu disse, manutenção inicialmente, né, com tapa-buracos, para posteriormente fazer, né, após o período chuvoso, uma manutenção mais definitiva. É uma solicitação que me foi feita pelo Poder Legislativo de Mambaí, dos nossos vereadores, que são nossos parceiros da cidade, que nos trouxeram essa preocupação, e aqui em nome do presidente da Câmara, do Eliezer, a gente cumprimenta todos eles e solicita que o governo intervinha urgentemente nesses 2 trechos. Aliás, temos vários outros que precisam, senhor presidente, mas o nosso requerimento é nesse sentido. Já agradeço o apoio dos demais parlamentares para a aprovação desses projetos, para que a gente possa ter essa manutenção, reconstrução dessas rodovias importantes do nosso estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra para o pequeno expediente, deputada delegada Adriana Corse. Boa tarde, senhor presidente, mais uma vez. Boa tarde aqui aos meus colegas, colega Leda. O pequeno expediente hoje é um assunto muito grave, muito preocupante, senhor presidente. Eu quero chamar a atenção aqui dos colegas, estou vendo aqui o colega Cláudio, Thales Barreto aí que está escutando. Hoje nós tivemos uma audiência pública no auditório da reitoria da PUC de Goiás, com a presença do nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, reitora da PUC Goiás, várias autoridades, vereadores, movimentos sociais, que colocaram preocupação muito grande.
foi expedido uma portaria, Cláudio, pela Polícia Militar de Goiás para investigar os movimentos sociais em Goiás, sobretudo movimentos ligados aos trabalhadores rurais e à reforma agrária, para levantar, né, usa termos assim de investigação policial, para levantar quem são os líderes, quem são os políticos e políticas ligados a eles, onde estão atuando. Está sendo feito esse levantamento junto aos assentamentos e junto às prefeituras de Goiás. Hoje estava presente lá o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Goiás, a Defensoria Pública, nós todos avaliando. Entendemos muito grave essa portaria da Polícia Militar. Queremos colocar aqui a preocupação, porque isso é inconstitucional. O Ministério Público Federal foi muito claro, hoje é inconstitucional perseguir, criminalizar os movimentos sociais. As pessoas têm direito de participar de movimentos sociais pela reforma agrária, pelos direitos humanos, pela educação, pelos direitos das mulheres. A polícia não tem que estar levantando, investigando essas pessoas. As pessoas que participam. A Constituição Federal assegura o direito de reunião, de participar de organizações pacíficas. Então, eu venho aqui hoje, em nome, né, dessa reunião que realizamos hoje, essa audiência pública, inclusive, a primeira pessoa a falar nessa audiência hoje foi o nosso arcebispo de Goiás, Dom Washington Cruz. Todos sabem, não é uma pessoa esquerdista, não é uma pessoa partidária, é um homem pela vida, é um homem pelo amor, né, que é a autoridade da Igreja Católica no estado de Goiás. Estava também Ministério Público Federal, Defensoria Pública, e nós estamos preocupados com essa postura. O Ministério Público Federal questionou essa postura da polícia. Claro, nós sabemos que a polícia não faz nada sem ordem direta do governo, e foi respondido que foi uma solicitação do Ministério da Justiça. Mas isso não justifica, porque não se pode atender solicitações ilegais, inconstitucionais. Então, a gente vem aqui colocar essa preocupação. Quero chamar a atenção do nosso líder do governo, o deputado Bruno. Nós temos várias discordâncias, mas é uma pessoa democrata, que defende a democracia, como nós todos aqui. E gostaria, né, de questionar aí o senhor governador para que se pronuncie sobre isso, para que se coloque ao lado da Constituição Federal, da legalidade, do Estado Democrático de Direito. Nós estamos em um país onde ainda há a democracia e ainda há uma Constituição Federal, que é a lei maior do país. E ela diz que as pessoas têm direito de se organizar em movimentos sociais. A reforma agrária é um direito que está na Constituição Federal. Então, não havendo nenhuma ilicitude, nenhum ato ilícito por parte das pessoas, elas têm direito de se organizar. Então, a gente coloca aqui a preocupação, manifestando, em nome dessa reunião, está sendo elaborada uma carta que será entregue ao governador, mas quero aqui chamar a atenção de todos os colegas sobre essa atitude ditatorial do Ministério da Justiça que o governo de Goiás está seguindo, inclusive solicitando das prefeituras que falem quem são os líderes dos movimentos, quem é líder de assentamento, quem é político. Olha, precisa ser seguida a lei e não vamos aceitar a criminalização dos movimentos sociais. Então, muito obrigado, senhor presidente. Quero pedir aqui o apoio dos colegas para isso, nosso presidente Lissauer, que é um democrata, e o líder do governo. Nós vamos até o governador levar esse questionamento. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Para o pequeno expediente, deputada Mauri Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, a todos os deputados. Eu quero falar aqui sobre um projeto de lei que foi uma luta muito grande dos deputados dessa casa, dos 41 deputados dessa casa que entenderam
a necessidade da suspensão das multas de GTA, multas essas, doutor Antônio, que aconteceram de 2014 a 2017. Vamos explicar para que as pessoas entendam bem. O produtor rural, quando ia na agrodefesa, tirava um GTA, Guia de Transporte Animal. E muitas das vezes, nessa cidade, nós não tínhamos a Cefaz. Então não tinha como o produtor tirar a nota fiscal. Ele tinha que se deslocar, nessa época, 100, 150 quilômetros para tirar sua nota fiscal. Nota fiscal que é isenta. O produtor não pagava 1 centavo a mais de imposto para o Estado por essa nota fiscal. E o Estado, na época, famigerado por arrecadação, autuou mais de 50 mil produtores quando fizeram o cruzamento da agrodefesa com a Cefaz e viram que tinha um GTA, mas não tinha nota fiscal. Produtores foram autuados, alguns se assustem, em mais de 3 milhões de reais. Um absurdo, um abuso, uma bizarrice, como disse o deputado Humberto Aidar. E desde que assumimos nessa casa, buscamos a remissão, a suspensão, o perdão, porque o Estado tem que reconhecer que errou com esses mais de 50 mil produtores, mais de 350 mil multas foram aplicadas. E fizemos aí, juntamente com o doutor Hélio, um projeto que não passou por uma questão tributária. E agora, em maio desse ano, eu e o deputado Hélio de Souza alteramos uma lei de 1991, retroagindo essa suspensão do pagamento de multa a 2014. Projeto que foi aprovado nessa casa e votado pelos 41 deputados dessa casa. Lei que foi promulgada agora, na semana passada. E com isso, senhoras e senhores, e aqui eu quero falar diretamente aos mais de 50 mil produtores beneficiados com essa suspensão de um erro, de um reconhecimento de um erro que o Estado praticou com esses produtores. Essa luta não é só minha. Esse projeto de lei é meu e do doutor Hélio de Souza, que foi um aguerrido na luta por buscar dentro da lei uma forma legal, tributária, de suspender o pagamento dessas multas. Tivemos deputados também, como o deputado Lucas Calil, que desde 2019 também vem buscando ajudar esses produtores rurais. Então aqui eu quero agradecer a todos os 40 deputados, e me incluo como 41 dessa casa, por entenderem a necessidade de corrigir um erro que o Estado praticou de 2014 a 2017. Parabéns aos produtores que foram beneficiados com essa lei. Parabéns aos deputados dessa casa que souberam reconhecer. E parabéns ao governador Ronaldo Caiado, que também, de uma forma tributária, que não afetasse o seu governo, me pediu para que viabilizasse uma forma legal de atender aí esses mais de 50 mil produtores rurais. Um grande abraço a todos, parabéns, está dado o recado. A palavra para o pequeno expediente, deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente, presidente Álvaro,
preside a sessão ordinária, cumprimento a todos os nossos deputados estaduais, TV Alego, todos aqueles internautas que nos acompanham nesse momento. Eu quero falar aqui, senhor presidente, com relação ao nosso processo que está nessa casa, que deve entrar em votação hoje, processo 8170 do governo do estado de Goiás, que vem alterar o artigo 107 da Constituição Estadual. E esse projeto é um projeto que afeta diretamente a receita e a redistribuição do ICMS em todas as cidades de Goiás. É importante nós entendermos o que é esse processo e o que esse processo interfere na vida dos municípios. Primeira coisa, entender aqui nessa casa que um processo como esse, que interfere diretamente na forma da receita, da redistribuição do ICMS, precisa ser um processo que venha como um debate, como uma explanação, com o interesse do governo do estado em chamar os prefeitos, em chamar as federações que representam os municípios, em chamar os deputados estaduais, para que a gente conheça verdadeiramente qual é a intenção do governo do estado quando faz essa redistribuição. E alguém podia dizer, não, Antônio, a redistribuição, ela é uma obrigação porque a emenda 108 federal obriga a fazer essa redistribuição no estado. E é verdade. Só que o artigo 3º dessa emenda 108, ele diz que os estados terão 2 anos contados da data da promulgação dessa emenda constitucional. E essa emenda constitucional, ela é do dia 26 de agosto de 2020, ou seja, nós temos até o prazo de 26 de agosto de 2022 para poder aprovar esse projeto. E, estranhamente, o governador Ronaldo Caiado manda esse projeto aqui para essa casa no ano de 2021, para que ele já entre, obviamente, dentro das possibilidades o quanto mais rápido possível. E ele coloca lá agora na emenda que vai começar a valer a partir de 2023, tirando, obviamente, um ano do coíndice dos municípios, é claro, porque o ano do coíndice do ano que vem já está pronto, então essa lei não interfere. Aprovando agora, o coíndice do ano que vem já vai interferir no final do ano de 2022 e vai valer para 2023. Se aprovar em 2022, o coíndice de 2022 vai valer e só teremos a forma de mudar o coíndice em 2024. Ou seja, cada município vai perder um ano do seu coíndice no valor total do que é estabelecido hoje na lei. Ele alterando a lei nesse momento, os municípios perderão um ano desse valor hoje, que é o valor agregado em relação ao VAF, que é o valor de adicional fiscal, que até então nessa lei atual ela é de 85%, e que a partir dessa lei que está sendo aprovada, ela vai valer 70%. Ou seja, os municípios como Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Jataí e outros municípios perderão a receita do ICMS, perderão recursos, e não são recursos pequenos. Anápolis, por exemplo, vai perder mais de 75 milhões de reais no ano. Goiânia vai perder mais de 150 milhões de reais no ano. E eu pergunto, quem irá beneficiar com isso? Governador? Então é importante que os prefeitos, representantes e deputados estaduais possam debruçar sobre essa lei, possam ver o equívoco do governador quando não discute com os prefeitos para poder fazer uma lei que beneficie os municípios. E aí tem uma outra enganação, é dizer que vai pegar esses valores que vão ser descontados desses municípios e vão redistribuir para os municípios menores. Onde é que está escrito que vai redistribuir para os municípios menores? A lei que está aqui não fala nada, não faz nenhum tipo de regulamentação, e nós vamos entrar num cheque em branco dizendo, não, nós vamos modificar a PEC e depois nós vamos mandar uma lei complementar para fazer a regulação. Lê do engano, nós já vivemos isso aqui, apoiamos o regime de recuperação fiscal, e cadê o plano de ajuste fiscal que até hoje não chegou nessa casa? Então nós não vamos nos enganar novamente, por isso queremos a observação dos deputados estaduais, estaremos votando
Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas, aqui de forma presencial e também remota. Eu venho aqui utilizar a tribuna novamente para ressaltar essa desastrosa administração do governo Caiado. Estamos aqui votando uma PEC relacionada ao ICMS. Deputado líder do governo, já passaram uns 4 relatórios para ele assinar ali. Nem ele mais está em dificuldade para assinar o relatório. E aí eu venho analisar a PEC e lá uma emenda jabuti, como é de praxe, fazendo uma alteração lá na reforma no teto de gastos, proibindo a realização de concursos públicos, sendo que o próprio STF recentemente autorizou concursos em cargos vagos, ociosos. Aí vem a PEC e disse que é proibido alterar as alíquotas ou bases de cálculo de tributos. Cadê a promessa do governador Ronaldo Caiado, deputado Bruno Peixoto, de reduzir as alíquotas do ICMS dos combustíveis? Governador que fez a promessa, e agora vem com uma PEC aqui, proibindo, como é que é? Nós vamos constitucionalizar a mentira de campanha do governador? Essa PEC, nós vamos aqui, caso aprovada, deputada Leda Borges, esquece redução do ICMS. Governador que a todo momento vem querer interferir aqui na casa. Lamentável a postura deste governo incompetente e irresponsável. E agora, deputado Alisson Lima, você que é um grande defensor do transporte coletivo, enfia um projeto aqui desastroso de novo. Acabando com a tarifa única, a gente não sabe qual que vai ser a política tarifária, exclui municípios, e vem um deputado aqui, não sei se ele se encontra, deputado Hamilton Filho, e faz uma emenda jabuti aqui, revogando uma lei, a lei das normas protetivas aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo, parecendo que nós somos bobo aqui, não está tratando com bobo aqui não. Me enfia um artigo aqui, Alisson Lima, não sei qual o interesse, deve ser de seguradora, né? Revogam uma lei que nós aprovamos aqui na casa, num projeto do transporte coletivo. Isso é uma palhaçada. Então é lamentável aqui ver a postura de alguns colegas. Vem essa PEC, toma dinheiro da capital, tomando dinheiro aí dos municípios, vem agora do transporte coletivo, enfia um projeto aí instituindo as taxas do Detran, que eles deram um jeito aí de engavetar. É triste, é um governo desastroso. Desastroso, mentiroso que é esse governador. E agora a PEC, nós, do jeito que vai ser aprovado, esquece a redução de qualquer alíquota do ICMS dos combustíveis. Uma promessa, uma das principais promessas do governador Ronaldo Caiado. E vem essas vedações que eu ressaltei aqui, quanto à realização de concurso público e alteração de alíquotas, está lá na Lei Complementar 159, elas poderão ser afastadas, no caso, no plano de recuperação fiscal. Mas cadê o plano de recuperação fiscal? Cadê? Onde que está o plano de recuperação fiscal? Uma situação que demonstra, nós estávamos aqui votando a PEC não apareceu, eu fiz questão aqui de abrir mão do meu pedido de vistas, do interstício, atendendo o presidente aqui, Lissauer, que pediu a celeridade na votação. Falei, abro mão, eu não importa, vou discutir, voto contra. Mas aí vem agora, é transporte coletivo, querendo revogar um jabuti, é uma PEC com jabuti, aí não. Então nós vamos votar contra, vocês podem votar, a maioria da base, mas fiquem sabendo o que vocês estão fazendo. Viu? O ano que vem pode ter certeza que tudo vai ser cobrado. E eu vou fazer questão de cobrar tudinho, está tudo registrado, gravado. Deixa, né, os efeitos o ano que vem que vão ser desastrosos. E com certeza o Ronaldo Caiado vai perder a eleição. Governador mentiroso, que não tem caráter e não tem coerência flagrante neles.
Deputado delegado Eduardo Prado pediu para o pequeno expediente? Senhor presidente, se possível, gostaria. Por favor, tem a palavra. Senhor presidente, eu quero só ressaltar aí a palavra do deputado Humberto Teófilo em relação a essa situação de estelionato legislativo que nós estamos vivenciando na nossa casa. Nós temos uma procuradoria da Assembleia, deputado Teófilo, que é muito séria, né, e temos procuradores corretos. O Supremo já decidiu que é totalmente ilegal esse tipo de prática de jabuti dentro de projetos. Ao meu ver, isso além de ser imoral, ilegal, e o Supremo já decidiu nesse sentido, esse estelionato legislativo que é inclusive inquinado, ele fragiliza a procuradoria da casa, fragiliza a legalidade, fragiliza a moralidade, fragiliza o respeito que nós temos que ter com aqueles que nos colocaram na Assembleia, são os nossos eleitores. Então eu fico extremamente preocupado com essa prática. Vejo aí agora o deputado Humberto, felizmente eu estou chegando no plenário agora, mas denunciando aí situações que, ao meu ver, são totalmente incabíveis. E deputados da base que votaram estão votando contra a sua base eleitoral, contra aquilo que nós temos que ter um mínimo, que é a noção de prática legislativa e moralidade. Agora, um projeto aí da questão do ICMS, que está prejudicando vários municípios, eu sou representante aqui, praticamente tive a votação majoritária em Goiânia, prejudicando, me colocam aí um jabuti de um projeto de lei que passou na Comissão de Direito do Consumidor, que inclusive foi designado a mim na época, o deputado Hamilton Filho como presidente, eu fui relator, foi aprovado esse projeto na Comissão do Consumidor, que é dar garantia aos consumidores na questão dos socorros mútuos, das associações, que é de proteção veicular. É lógico que esse projeto ele prejudica as seguradoras. Eu quero saber quem está por trás dessa situação de jabuti sendo inserido dentro de projeto que não tem nada a ver em relação ao transporte público. Até porque está tramitando um projeto de lei, deputado Humberto Teófilo, salvo engano, de autoria do próprio deputado Hamilton Filho, e eu preciso saber essa questão de jabuti, porque é totalmente estranho, né, acontecer jabuti em projeto sem qualquer discussão. E se isso ocorrer, pode ter certeza que nós vamos questionar essa situação. Porque esse projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Cabral, que eu não sei se está presente. Nós, inclusive, foi lisonjeado esse nosso relatório, a aprovação desse projeto em outros estados, que é uma situação, um limbo, que é reconhecido pela própria lei federal, mas que tem que dar segurança da questão da relação de consumo com os consumidores. Isso aí fragiliza o Estado de Goiás. Nós aprovamos uma lei, nós sancionamos a lei dando essa proteção aos consumidores e associações de socorro mútuo, e agora nós apresentamos um projeto de lei derrubando aquilo que nós aprovamos há uns meses atrás. É muito estranho isso, né? Em relação a essa questão da PEC dos ICMS, me estranha a questão de proibir redução de alíquota. Por que não proibiu a redução de alíquota ICMS dos combustíveis das aeronaves, que o governador aprovou? Em relação a outros produtos, por que não taxa produtos daqueles que ele representa aí na Assembleia Legislativa? Tem outras situações que, quando falam em taxar, né, há totalmente divergência. Agora, nós apresentamos aí, né, um projeto de minha autoria, do deputado Humberto, né, para redução da carga tributária dos combustíveis, do ICMS. Afinal, aliás, a gente ter com a ação popular que está, inclusive, incomodando o governo, porque o Supremo já decidiu, e eu vou manifestar isso ao tempo cabível, em relação à questão da inconstitucionalidade de 30% da taxa de produtos essenciais, que é, no caso, energia, gás, combustível, que tem que ser a média geral de 17%. Inclusive o Mato Grosso já fez isso, o estado do Mato Grosso foi sensível, o governador sensível, o projeto de autoria da Assembleia Legislativa, ou seja, os deputados fizeram a parte deles. Agora nós, né, apresentamos jabuti em PEC que trata de ICMS, né, de ICMS, distribuição de ICMS, com um jabuti proibindo essas questões em relação à redução de alíquota de ICMS, de outras situações, para mim é totalmente imoral e ilegal. Eu acho que os deputados, por mais que estejam na base, deputado Lissau, por mais que tenham dependência do governo, por mais que tenham todas as situações, tem que ter um mínimo de compromisso com a sua base eleitoral, porque isso aí vai ser cobrado lá na frente, vai ser cobrado. A gente não pode, né, carimbar mais uma vez projetos jabutis
né, mostrando a imoralidade dessa casa. Nós não podemos aceitar. Isso aí também é um tapa na cara da Procuradoria da Assembleia, porque a Procuradoria ela tem o dever de fiscalizar nesse sentido. Eu fico totalmente abismado se isso estiver acontecendo e peço até para chamar a ordem esses processos aí que os deputados votem contrário. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Encerrado um pequeno expediente, eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Perfeitamente, senhor presidente. Projeto de lei 783, de 1º de dezembro de 2021. Altera a lei 7.308, de 7 de maio de 1971, que dispõe sobre a denominação de próprios estaduais. Hélio de Souza. Tem que ler todos. Projeto de lei 784, de 1º de dezembro de 2021. Declara de utilidade pública a assistência social ao idoso, ASGO. Autoria do deputado Thales Barreto. Projeto 785, de 1º de dezembro de 2021, concede título de cidadania que especifica Virmontes Cruvinel. Projeto de lei 786, de 1º de dezembro de 2021, concede título honorífico de cidadão goiano à pessoa do senhor Thomas Edvardi, de autoria do deputado Henrique Arantes. Somente esses projetos, senhor presidente. Estão em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Constituição... Peraí, deputado, peraí. De ordem, senhor presidente. Deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, momento oportuno, gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para a convocação da comissão mista e antes a CCJ, a sessão foi suspensa, que a gente possa, no momento oportuno, reabrir a sessão, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Nós vamos só entrar na ordem do dia aqui e depois já convocaremos a CCJ e a comissão mista. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 6771, Leda Borges. 6776, Paulo Trabalho. 7120, Antônio Gomide Jefferson Rodrigues. 6858, Leda Borges. 6859, Leda Borges. 6909, Thales Barreto. 6907, Bruno Peixoto. 6911, Bruno Peixoto. 6916, Bruno Peixoto. E 7463, Alisson Lima. Somente essa pauta. Senhores deputados, estão em votação os pareceres favoráveis da comissão, em discussão, os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encerrado. Em votação. Encerrado. Não precisa pôr no painel não, né? Não, né? Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os pareceres favoráveis da CCJ, eu encaminho às comissões pertinentes. Senhor presidente, votação nominal na ordem do dia, processo em fase de primeira discussão e votação, 7033, deputado delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de mangueiras transparentes nas bombas de combustíveis. Está em discussão. Emendado pelo deputado Bruno Peixoto, eu encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5568, Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica Ciclo de Apoio à Aprendizagem Profissional de Goiânia,
com sede no município de Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado. Deputado Chico KGL. Deputado Francisco Oliveira. Deputado Ed Souza. 22. 25. 25 votos favoráveis. Está aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Somente essa pauta, senhor presidente. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Humberto Aidar para nós podermos convocar a CCJ, que foi suspensa, e a comissão mista. Eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Após a CCJ e, se necessário for, a comissão mista, nós retornaremos ao plenário para sessões extraordinárias. Então, eu encerro a presente sessão, convoco outra extraordinária logo após as comissões. Está encerrada a sessão.